Nós vamos começar uma série agora de medicina e espiritualidade. E aí o primeiro a sentar aqui do meu lado, ele vai se apresentar, mas ele entrou na minha vida assim, eu adoro essa parte, porque essas pessoas geralmente passaram pela minha vida. O que está aqui do meu lado jogou tênis comigo, mais uma vez o tênis voltando. Só que ele é um pouco, na verdade eu já descobri que ele não é mais novo que eu, é só meses, mas eu tinha a impressão que ele era bem mais novo. E a gente se afastou e cada um tomou o seu rumo. E eu fui buscando uma religião, buscando fé, me reencontrei com ele. Ele é um palestrante espírita e eu me reencontrei com ele, médico e palestrante espírita. E eu gostei demais das histórias dele. Quando eu comecei esse programa da Sombra da Árvore, foi uma das pessoas que eu vi aqui. Mas eu não tinha na verdade, o programa muito jovem, ainda é um programa muito jovem, eu não tinha coragem, não era um programa corajoso. E aí eu fui ficando mais corajosa, né? Mandei um recado para ele e ele ainda brincou assim, eu topo, mas eu só não sei o que eu vou falar lá. Mas aí eu falei, então vamos sentar pra gente saber o que vai falar lá? Foram 2 horas de conversa, a gente não conseguiu parar a conversa, eu falei assim, bom, esse é o que não sabe o que vai falar lá. Então, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu acho que a gente tem muita história boa para contar aqui. Quem que é você? Assim, eu tento mudar essa primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta mais difícil da vida. Mas não tem como mudar, né? Quem é você? Bom, fisicamente, o meu nome é Vicente, mas aqui em Goiânia, desde pequeno, eu tenho um apelido, né? Que é como você me chama e todas as pessoas me chamam, que é Tim. Né, que vem de uma história da minha mãe, que cantava uma música para mim quando eu era criança, que ela meninava no colo, e ela perguntava justo isso. O que é de Vicentim, Vicentim, Tim, Tim? E ela meninava com essa música. O que é de Vicentim, Vicentim, Tim, Tim? O que é de Vicentim, o meu queridinho? E aí ficou Tim, né? Então a cidade inteira me conhece por Tim. Algumas pessoas não sabem o meu nome, inclusive, me chamam de Tim. Mas profissionalmente eu sou médico infectologista e as pessoas me chamam de Vicente no profissional, né? Então, lembro dessa época que nós jogávamos tênis, né? Tínhamos professores que não estão mais em Goiânia, Margá, o Cláudio. A Margá super assiste, comenta. E o tênis foi uma grande escola, eu acho que ele até moldou algumas coisas do meu caráter, disciplina. E evitou que eu frequentasse alguns ambientes que eu acho que hoje realmente me teriam colocado em outro caminho. Mas estou muito feliz de estar aqui com você, então estamos prontos para conversar um pouco sobre o que você quiser. Eu vou te chamar de Tim mesmo. Pode chamar de Tim. Eu quero que você comece. Eu gostaria assim, muito dessa história da medicina e da espiritualidade, mas eu quero que a gente tome um rumo assim. Vamos falar de histórias da sua vida que te fizeram um berço espírita, de ter essa espiritualidade. O que foi? De onde começou essa história? Bom, essa história começa na minha infância, quando eu descobri o que era a astronomia, na verdade, né? O estudo do céu. Eu acho que as pessoas olham pouco para o céu, principalmente pessoas que moram em cidades grandes, né? E eu mesmo oscilei muito na minha vida no tempo que eu destinava para olhar o céu. Quando eu morei em São Paulo, por exemplo, na residência, em São Paulo a gente não olha para o céu, você não vê o céu, porque tem tanto prédio que você não vê o céu. As pessoas que moram no interior ou num lugar como esse aqui, que o céu está à disposição, é inevitável você olhar para cima, né? Na verdade, uma das grandes atrações do interior do país é olhar o céu, né? Então eu olhava muito para o céu e pedi para minha mãe binóculos quando eu era criança e sempre me encantava essas coisas assim, né? O que é o universo, da onde que vem o sol, o que são as estrelas. E à medida que você vai estudando essas coisas, você vai fazendo algumas perguntas que habitualmente as pessoas não fazem no dia a dia, na correria. Da onde nós viemos, de onde que veio tudo isso, como isso foi criado, né? E você acaba criando uma conexão com essas coisas. Né? E isso passou a ser muito importante para mim, responder essas perguntas para mim passou a ser algo muito importante, algo definidor das minhas leituras, das minhas atividades de diversão, das minhas atividades intelectuais e até da maneira como eu vejo a vida. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu percebi que não tinha nada disso na faculdade, né? Não que a faculdade seja ruim, não é uma crítica, nada disso, porque a gente estuda a fisiopatologia do corpo, mas para mim faltava alguma coisa ali, né? E teve um tempo que eu me afastei disso. Né? Na residência, por exemplo, eu tendi um pouco mais para o materialismo mesmo, porque você é tão bombardeado com as explicações orgânicas e clássicas da faculdade que você acaba, né,
oscilando, tendo algumas dúvidas. Mas logo eu percebi que alguma coisa estava incompleta. E então, como eu sou de família espírita, né, desde que eu nasci, eu ouço as histórias do espiritismo, os livros espíritas, com naturalidade, eu aceito muito fácil essas ideias, elas vinham muito fácil para mim, tinham muita lógica, e associava isso com esses conhecimentos astronômicos. Para mim tinha um casamento, né, entre os fenômenos espirituais e a astronomia, para mim faz todo sentido. Eu comecei a estudar mais essa parte de espiritualidade dentro da medicina e descobri que tem um universo inteiro à disposição das pesquisas relacionando espiritualidade e saúde, espiritualidade e doença. E como isso me preenche, eu acabei me dedicando a estudar sobre isso e comecei a ser convidado para falar sobre isso. Né? E como eu acredito nisso, né, eu acho que isso para mim é uma verdade, né, com respeito a todas as pessoas que pensam diferente, mas para mim isso é uma verdade absoluta, eu tento viver dessa forma. Obviamente que como você, como todos os outros, eu carrego dentro de mim as minhas sombras, tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, nem sempre eu consigo atuar e ser dessa forma, mas pelo menos eu acredito que a gente já tenha o questionamento, né? A gente já tenha o chamamento de atenção para isso. Às vezes a gente tropeça nas nossas sombras, mas a gente sabe que tropeçou, a gente reconhece. Já tem essa humildade, né? A humildade é o perfume eterno da vida, né? Diz um filósofo espiritualista. E na verdade é Emmanuel, né? Então a gente tem essa humildade de reconhecer que, né, a gente não vai tratar bem todo mundo a todo momento, porque também estamos numa experiência humana. Mas o importante é o bom combate. O importante é você reconhecer isso e lutar contra isso, tentando se espiritualizar cada vez mais, que eu acho que é o verdadeiro sentido da vida, né? A gente pode até tentar detalhar o que é essa espiritualização, mas na minha visão é o verdadeiro sentido da vida. Então é essa história que me fez chegar até aqui, acredito, que fez me convidar para estar aqui. Então tá, eu sou aquela mulher que precisa de comprovações, sabe? Mas aí a ciência é uma coisa que ela nasceu para ser derrubada, né? Todo dia, e a gente vai vindo e vai derruba e nasce uma nova, ainda mais dos tempos de hoje, que uma coisa que era boa ontem, aquele negócio do ovo, ontem era boa, hoje é ruim, depois amanhã. Então, tá, acho que nunca estivemos numa época de tanta rotatividade científica, né? Tanto é que livros hoje são um problema, porque a gente tem que ir atrás de artigo, o livro não dá tempo, né, de se manter atualizado. Então eu sou assim, ó, de um lado eu pego na mão da ciência e para as outras coisas que eu não consigo, eu me sirvo da fé, que são aquelas convicções de que a gente não consegue comprovar, mas que a gente acredita. Aí eu penso assim, você é um médico que consegue juntar essas duas coisas no seu consultório? Eu tento juntar as duas coisas no consultório. A questão da ciência ela é muito interessante porque a ciência ela traz uma verdade transitória, pelo menos no que se refere ao que nós sabemos. A verdade é uma só. Só existe uma verdade no universo, uma lei universal. Eu acredito que a verdade científica ela tem íntima relação com a divindade, com o Criador. Porque as leis da ciência nada mais são do que são as leis divinas. Uhum. Né? Se nós acreditamos que há um Criador no universo, ele que criou todas as leis científicas. Por exemplo, as leis da biologia, as leis da física, as leis da química, elas têm uma origem divina. Se a verdade para nós, a verdade científica para nós, ela muda, é porque nós ainda não descobrimos tudo. Toda a verdade. Então, por exemplo, teve uma época que a Terra era plana, e era uma verdade. Teve uma época que a Terra era o centro do universo, e teve gente que foi queimado porque questionou essa verdade. Eu estava conversando com meu pai sobre isso ontem. Exatamente, então isso muda. Agora, algumas verdades, elas já são muito bem estabelecidas. Por exemplo, se você subir nessa árvore maravilhosa e jogar uma pedra lá de cima, ela vai cair. Porque existe uma lei verdadeira, que é a lei de gravitação universal, que faz com que a pedra caia, vá na direção de cima para baixo. Isso é uma verdade científica. E essa verdade, ela existe aqui, como existe no outro lado do universo. É uma lei universal, né? Então, por mais que a ciência seja criticada, ela deve ser criticada sob essa ótica de que as verdades humanas são transitórias, nós vamos descobrindo e progredindo dentro desse conhecimento científico, e por mais que ela seja falha, ela é o melhor que nós temos à nossa disposição.
toda a nossa vida ela é centrada e baseada em verdades científicas. Então, quando nós estamos gravando aqui, isso só é possível porque tem uma câmera que foi descoberta pela ciência, tem a eletricidade, tem inúmeros fatores, a roupa que a gente está usando na indústria têxtil, o carro que nos trouxe até aqui. Isso tudo vem de um progresso científico que a humanidade vem acumulando e conquistando ao longo de séculos. A mesma coisa se aplica no consultório médico. As verdades científicas elas foram mudando. A gente tratava algumas doenças de uma maneira no passado que não tratamos hoje, que é absurdo hoje. E não há crítica, faz parte do processo de desenvolvimento, do processo de aprendizado. Agora, a parte da espiritualização dentro do consultório, ela depende do binômio médico-paciente. Há médicos que são ateístas, mas que entendem a necessidade de abordar a espiritualidade do paciente. Porque o paciente ele tem uma crença. Ele enxerga a vida de um jeito. E se o terapeuta, médico, cirurgião, ele compreende a maneira como o paciente vê a vida e lida com a doença, com o adoecer, com a possibilidade da morte, ele tem uma possibilidade de ajudar muito mais esse paciente. Então, mesmo sendo ateísta, o médico deveria abordar essas questões no consultório. Se o médico é religioso, ele também tem essa necessidade. Por exemplo, olha, tem religiões que são contra vacinas, tem religiões que são contra a transfusão de sangue, que não permite transfusão de sangue. Agora você pensa, o paciente, se ele receber sangue, ele vai arder eternamente nas chamas do inferno, segundo a crença dele. Isso é muito pesado para a família do paciente. E ele tem a opção de escolher. E ele tem a opção de escolher. É óbvio que o médico deve intervir quando há risco de vida imediato. Mas se não há risco de vida imediato, você imagina você colocar na mente da pessoa que o filho dela, por exemplo, uma criança que recebeu transfusão de sangue, não vai viver com ela no paraíso para o resto da vida, para o resto da eternidade. Vai arder na chama do inferno. Isso tem um impacto muito grande. Muito grande. Então o médico precisa compreender isso. Ele pode não concordar, mas ele precisa compreender o impacto que isso vai causar naquela família, naquela pessoa, naquele indivíduo. Então a espiritualidade no consultório, para mim, ela é uma necessidade. Ela é uma emergência social. Os médicos deveriam abordar espiritualidade no consultório de maneira sistemática, assim como perguntam a profissão, o sexo do paciente, que remédios ele usa, quais alergias ele tem. Deveria ser abordado da maneira como ele vê a vida, sem pregações religiosas, de uma maneira respeitosa e entendendo o lado do paciente. Nem sempre é possível, tem pacientes que não lidam bem com isso também, que não gostam de ter essa intimidade invadida, que acham que médico deve ser técnico, deve ser cirúrgico, matemático. Outros não, outros gostam mais, mas cabe ao médico ter a sensibilidade de perceber como, quando e por que abordar a espiritualidade. Mas eu vejo como algo importante para o binômio médico-paciente. É importante para mim como médico, e eu acho que é importante para o paciente que o médico aborde essas questões. Pesquisas nos Estados Unidos mostram que mais de 90% das pessoas respondem que sim, quando são perguntadas se você gostaria que o seu médico abordasse a espiritualidade no consultório. Mais de 90% respondem sim, eu gostaria que o médico abordasse essas questões. E entendesse essas questões. Então é importante. O motivo mais importante é porque o paciente tem a sua própria espiritualidade. E o médico precisa entender isso. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Explica primeiro pra gente, você é um infectologista. O que é um infectologista? Infectologista é o médico que trata dos processos infecciosos. Então são as doenças que são causadas por micro-organismos que invadem o nosso corpo e causam doença. Vírus, bactérias, fungos e protozoários. Existem outros, por exemplo, prions, que são coisas mais raras, que nem são considerados seres vivos, mas são também micro-organismos que invadem o nosso corpo e causam doença. Nem todo micro-organismo que habita o seu corpo causa doença, Então, por exemplo, nós carregamos mais bactérias no nosso intestino do que tem estrelas no universo, E nem por isso nós somos doentes. Aliás, precisamos de algumas delas, O recém-nascido, por exemplo, ele não produz vitamina K. Aliás, o ser humano não produz vitamina K. Quem produz pra gente
São as bactérias que moram no nosso intestino, e sem ela a gente não vive. O sangue não coagula, ela é fundamental para a coagulação do sangue. Então são bactérias que vivem em harmonia conosco. Mas quando há uma ruptura do equilíbrio entre as bactérias e o sistema imunológico e elas passam a causar doença, aí entra em ação o infectologista com seu arsenal de antibióticos, antivirais. Não, mas eu, né, não quero não quero falar desse infectologista que prescreve antibiótico, não, eu quero falar de outro. Vamos lá. Eu vou chegar naquele infectologista que é o seguinte, que eu ia chegar nesse ponto. O infectologista entende da nossa defesa também, do nosso sistema imunológico, do nosso soldado de defesa. E eu quero saber o que a ciência fala de espiritualidade e o fortalecimento desse sistema de defesa nosso. Existe essa correlação? Existe uma relação muito clara, muito bem estabelecida no aspecto científico já, né? A gente transcende um pouco o aspecto religioso, estamos falando de ciência, né? A nossa espiritualidade, ela tem uma relação com o seu status mental, né? Você é o indivíduo que rege o seu corpo, né? Você tem 75 trilhões de células no seu corpo que estão à sua disposição, sob o comando dos seus pensamentos. Qual que é o número? 75 trilhões de células num corpo humano adulto, né? É tanta um corpo célula. humano adulto pequeno tem um pouquinho. É uns 73, né? É tanta célula que, pra você ter uma ideia, a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Nós estamos falando de 75 trilhões de células, né? Eu já fiz uma conta, se você contar de 1 a 75 trilhões, gastando um segundo por cada número, você gasta 1.500.000 anos. Mentira! Então, é muita célula, né? Uhum. E as células imunológicas são células. Uhum. Né? Os leucócitos... Eles são quantos por cento das nossas células? Na verdade, eu não sei dizer quantos por cento, né? Eu sei que nós temos mais ou menos de 5.000 a 10.000 células imunológicas por milímetro cúbico de sangue. Tá 5.000 a 10.000. Vamos pular esses números. Né? Não precisa saber disso. Não. Mas elas estão à sua disposição, né? Do pensamento, né? E como é que descobriu que o pensamento influencia a velocidade com que essas células migram, a capacidade delas de devorar bactérias, a capacidade dela de produzir anticorpos? Como é que isso foi descoberto, né? Primeira relação que a gente aprende na faculdade de medicina é o seguinte, é em relação aos corticoides, né? Essas substâncias tão vilanizadas, mas que... necessárias. Nós produzimos corticoides, mas quando em excesso podem prejudicar. Por quê? O corticoide ele é o hormônio antiestressante. Então as pessoas que estão estressadas, passando por tristezas profundas, tensas, nervosas, irritadas cronicamente o tempo todo... Pouco comum na pandemia. Essas pessoas produzem corticoide de maneira excessiva. E aí percebeu-se que essas pessoas tinham mais infecções do que as pessoas que não são estressadas, não guardam mágoa, não são irritadas, não estão tristes. E aí, ao estudar o efeito dos corticoides nas células imunológicas, percebe-se que os corticoides podem ser imunossupressores. Eles lentificam as células de defesa, então elas chegam atrasadas no campo de combate contra as bactérias, elas produzem menos anticorpos, elas se diferenciam de maneira mais lenta, enfim, há uma série de efeitos. Agora, se você pensar comigo, né, qual que é a imagem que nós temos de uma pessoa espiritualizada, né? E não estou falando de religião, eu estou falando de pessoas espiritualizadas. O que é espiritualidade? É a conexão com algo sagrado, é a busca de respostas para aquelas perguntas que eu comentei no final. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Por que essa árvore surgiu? Por que existe água? Por que existe o universo? Né? Isso é espiritualidade. Dessa forma, até ateus podem ser espiritualizados. Sim. Então né? A gente já pegou todo mundo. Exatamente. As pessoas que buscam essa conexão com o transcendente, com o sagrado, que buscam meditações, respostas para essas perguntas, são espiritualizadas. Essas pessoas, elas geralmente têm um perfil mais equilibrado, elas são menos estressadas, elas têm emoções mais equilibradas, elas não guardam mágoa, elas buscam perdoar, elas entendem o valor do perdão. Então elas produzem muito pouco corticoide, por exemplo. E outros hormônios que também afetam o sistema imunológico. Elas produzem menos adrenalina, que é um hormônio da tensão, da ação, né, da movimentação. Então, as células de defesa dela estão sob a ação de hormônios mais calmantes.
de hormônios mais serenos, então elas funcionam mais, elas são melhores estimuladas e isso acaba dando uma proteção maior para essas pessoas, elas adoecem menos, né? Você já deve ter conhecido a história de um casalzinho de velhinhos que foi casado 75 anos. Deixa eu só dar um recado. Marido, por isso que eu preciso ficar aqui na sombra da árvore, tá vendo? Aqui eu fico calma, eu vou durar mais tempo. Pronto, pode voltar. Você já deve ter ouvido uma história de um casalzinho de velhinhos que um deles morre por algum motivo e o outro, depois de 75 anos de convivência, fica tão triste, tão triste, tão triste que morre 3 semanas depois porque pegou uma pneumonia. Por quê? A tristeza causou um desbalanço imunológico que permitiu a agressão de algum micro-organismo. Então essas histórias se repetem. Ou aquela pessoa que está passando por um momento de muita dificuldade e surge um herpes labial ou um herpes zoster, né? Quem nunca passou por isso? Porque isso tem íntima relação com as emoções, né? Então as emoções, elas são reflexo do status espiritual daquele indivíduo, né? Por isso que tem essa íntima relação. E a ciência apoia isso? Apoia isso, né? Nós vamos ver que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, elas têm um departamento de cardiologia e espiritualidade, de psiquiatria e espiritualidade, né? Que estudam os efeitos da espiritualidade no corpo humano, de maneira científica, estudo duplo cego, randomizado, publicado em artigo e revista tradicional. As universidades de medicina estão incluindo disciplinas de espiritualidade, né, para que os médicos saiam com ideias e noções melhores do efeito da espiritualidade na saúde. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde colocou em uma publicação recente a ideia de que o perdão é uma questão de saúde pública. Eu ia te perguntar isso. Tão importante quanto saneamento básico, combate ao tabagismo, combate ao sedentarismo, né? O ato de perdoar, que tem íntima relação com a espiritualidade, né? Todo o nosso mundo ocidental cristão, ele navega sob os pilares do perdão cristão. A ideia do cristianismo gira ao redor do perdão. É uma das forças cristãs, da doutrina cristã. E a Organização Mundial de Saúde traz uma publicação dizendo que o perdão é uma questão de saúde pública. Porque quem perdoa mais infarta menos, tem menos AVC, tem menos insuficiência renal, tem menos infecções que sobrecarregam os sistemas de saúde público do mundo. Então é preciso perdoar para que se tenha saúde, né? Essa é a ideia. Então são coisas científicas. Você tem coragem de escrever assim no receituário? Número 1, perdoe. Eu já escrevi coisas parecidas. Não tão diretamente, mas eu já escrevi. Ajudar ao próximo, se envolver em um trabalho voluntário, 2 vezes por semana, o resto da vida. Já escrevi, mas o perdoar eu ainda não escrevi porque às vezes você navega em feridas muito profundas que as pessoas carregam. Então é preciso ter mais intimidade com a pessoa para abordar esse assunto de maneira assim tão incisiva. Mas é possível abordar de maneira, vamos dizer assim, mais suave, mais branda, de maneira que a pessoa talvez nem perceba que você está abordando, né? E que ela capte nas entrelinhas essa necessidade. Isso é possível, né? E você vê isso. Agora eu vou sair da ciência e vou para o seu consultório. Você consegue enxergar isso nos seus pacientes? Assim, aqueles primeiros os que adoecem, e você consegue identificar neles o porquê disso, e às vezes você pode até não falar, mas você consegue identificar, porque igual você falou, às vezes ele não te dá abertura para falar. E os que percebem que você fala e que ele sara, cura mais rápido. Olha, eu percebi isso há uns anos atrás, quando eu resolvi fazer infectologia, que eu comentei que é a especialidade dos micro-organismos, né? Hoje em dia, boa parte dos nossos pacientes são os pacientes portadores do vírus HIV. E eu percebia que esses pacientes chegavam no consultório com muita culpa, né? Com muita mágoa, tanto deles próprios, por não se perdoarem por terem adquirido o vírus, quanto mágoa da vida, como se a vida tivesse imposto a eles um peso maior do que eles seriam capazes de perceber. De carregar, né? E eu percebia isso claramente nas entrevistas iniciais, nas conversas iniciais. Por outro lado, aqueles que chegavam com uma aceitação melhor disso, né? E aí quando você vai abordar, você vê que são pessoas mais espiritualizadas mesmo, que compreendem esses aspectos espirituais da vida de outra forma,
tem um outro olhar, eles lidavam melhor com a doença, né? Eles tinham uma resposta melhor de recuperação imunológica a partir do momento que eles tomavam o coquetel. Eles tinham uma relação familiar melhor, eles contavam mais para a família que eram portadores de HIV do que outros, não tinham medo, eles aderiam mais ao tratamento, iam nas consultas, faziam os exames certinho e o resultado era um resultado muito melhor. E eu fiquei muito curioso e fui nos bancos de dados, né, no PubMed, que é um banco de artigos científicos, e fui pesquisar se havia realmente uma relação entre a espiritualidade e a melhor resposta no tratamento dos pacientes com HIV. E eu vi que tinha, não dezenas, mas milhares de publicações retratando justo isso, pessoas no mundo inteiro estudando esses aspectos da espiritualidade, do perdão, nos pacientes com HIV, que foi o exemplo específico que eu citei, né? E a partir daí eu comecei a buscar estudar o efeito do perdão na saúde, para responder perguntas minhas, né? Porque essas coisas me motivam, sabe? Eu gosto de ler isso, né? Tem gente que gosta de conversar sobre carro, sobre cerveja. Eu gosto de estudar sobre o perdão, eu gosto de conversar sobre, né? Biologia da sobre crença. a origem do Sol, a origem do universo, né? Essas coisas me motivam, né? Você vê que eu falo de uma maneira às vezes empolgada sobre o assunto, mas é porque do mesmo jeito que a pessoa gosta de falar da roda do carro, quantas cilindradas, eu gosto de falar disso, né? Por isso quase ninguém me convida para conversar, né? Mas então eu gosto disso. Então, eu te convidei. Você me convidou, né? Então assim, eu comecei a estudar isso por mim, né? E aí, certa vez, eu fui chamado para falar sobre isso em público, e eu falei, e aí as pessoas gostaram dessa história do perdão, e aí eu criei toda uma fala sobre isso, eu trouxe exemplos, etc., mas isso me move, sabe? Eu gosto disso. De novo, né? Não fica aquela conversa hipócrita de que eu perdoo todo mundo. Não consigo perdoar todo mundo, mas é aquilo que eu falei no começo. Eu já entendi a importância que eu acho que já é um passo grande, né? Então, para mim já é nesse momento mais fácil, quando eu não perdoo, eu reconhecer e falar assim, olha, eu não te perdoei, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Entendeu? É mais fácil. Ou quando eu faço alguma coisa que eu me arrependo, eu tenho mais facilidade de chegar e falar, me desculpe. Entendeu? Eu acho que já é um caminho, né? Agora, eu não vou dizer... Nem que seja para fortalecer meu sistema imunológico. Exatamente. Nem que seja para equilibrar as minhas emoções. E outra coisa, eu também já tento perdoar mais, porque também tem o outro lado, né? As pessoas também, elas têm as suas arestas que acabam te ferindo, né, na vida. É normal isso, nós estamos nesse mundo, né? Aqui as pessoas têm as suas sombras, as suas dificuldades, e elas acabam agredindo os outros, por querer ou sem querer. Né? Então é preciso que a gente também faça o movimento inverso de tentar perdoar e esquecer, fazer aquilo que os americanos chamam de let go, deixe ir, entendeu? Que não vai mudar a sua vida, né? Coisas pequenas, fechada no trânsito, né? O marido e o cônjuge que deixa a escova de dente assim assado na pia, que incomoda. Quer dizer, o que isso vai mudar na sua vida? Semana que vem, qual a importância disso para você? Né? Não muda nada, e a gente faz disso uma tempestade num copo d'água, isso acumula, vai virando uma bola de neve cada vez maior, e aí de repente explode com uma gotinha de água naquele copo, que não tinha nada a ver, né? Porque eu pisei no seu pé, bum, aquilo tudo explode. Então é preciso que a gente perdoe essas pequenas nuances do dia a dia, para que quando uma prova muito grande vier, que você precise de um perdão para uma coisa muito impactante, você esteja treinado, porque o perdão também se treina. Né? A Cora Coralina falava isso, né? O bem também se aprende. Né? O bem é um hábito. Né? A gente precisa nos habituar, nós precisamos nos habituar a fazer o bem e a perdoar. Isso é um exercício diário. Né? Você conhecerá a verdade te libertará. Né? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A verdade espiritual, e não estou nem falando de sobrevivência de alma, nada disso. A questão de espiritualidade, de você buscar ser uma pessoa melhor, isso é libertador. Né? Faz você se preocupar menos com coisas que são pequenas, e você é mais feliz, mais leve, você segue adiante, enfim. Né? A gente poderia falar inúmeros benefícios aqui do ato de perdoar, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com a prática médica. Né? O câncer tem íntima relação, né? Do câncer. Tô achando que você está lendo minha mente. Pode ser, não duvido. O
câncer, ele tem íntima relação com a mágoa. Pessoas amarguradas, elas tendem a formar tumores. E aí isso tem comprovação científica? Tem Olha também artigos mostrando isso, escalas de perdão, né, que mostram, que são aplicadas pela psicologia, pela psiquiatria, que mostram essa relação. Você falou uma vez nessa primeira palestra que eu assisti sua, dos gêmeos, de um desenvolver, não tem isso? Tem. Me conta dessa história. Tem, das diferenças de personalidade entre os gêmeos, né, idênticos, porque o gêmeo idêntico, ele é clone um do outro. Né? O gêmeo idêntico, ele tem o mesmo DNA, é o mesmo genoma. Então, se a gente acreditar que são os genes que regem a nossa vida, eles teriam que ser idênticos mesmo, até no comportamento. Né? Se são os genes que vão definir se eu sou bem-humorado, a minha capacidade de perdoar, se eu sou heteroafetivo ou homoafetivo, os dois gêmeos têm que ser idênticos, porque eles têm o mesmo DNA. Né? E não são. Quando você vai fazer estudos comparativos de gêmeos idênticos, você percebe a diferença entre eles. E o que causa essa diferença se a base é a mesma, a base genômica é a mesma, né? Aí a gente entra num assunto que é chamado de epigenética, que é a influência de fatores externos no genoma. Esses fatores externos, olha só, podem ser, por exemplo, a alimentação. Pode ser o cigarro. Relações sociais. Relações sociais. O cigarro, por exemplo, que tem não sei quantos cancerígenos, né? Então você fuma, algumas daquelas substâncias podem ir lá no seu genoma e ligar ou desligar algum gene. Então, por exemplo, tem gêmeos idênticos. O gêmeo A fuma, o B não. Esse que fuma, ele pode ir lá e ligar um oncogene, um gene que causa câncer. E aí, com 30 anos de idade, se for mulher, por exemplo, vai ter câncer de mama, um homem vai ter câncer de pulmão, por exemplo, né? E o outro não vai ter. Apesar do potencial genético ser o mesmo. Esse ativou o potencial do câncer, esse não, porque não fumou. Então eu dei exemplo do cigarro. Mas o que se estuda hoje é se algumas coisas mais sutis são capazes de ligar esses genes ou não. Por exemplo, o bom humor, as risadas. Quem ri descarrega na corrente sanguínea várias substâncias químicas que são capazes de ligar e desligar genes. Genes protetores, genes de saúde. Tem um estudo, por exemplo, né, tem um pesquisador que chama Kazuo Murakami, eu falei pesquisador porque ele chama Murakami, né, já fui emendando o nome, Kazuo Murakami, que é um pesquisador japonês muito importante. Ele descobriu todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que regula a nossa pressão arterial. Ele descobriu todo esse sistema. E ele escreve, ele é um geneticista, ele escreve no livro dele, né, o Código Divino da Vida, que ele está se referindo ao DNA. Ele vai descrever que ele faria um trabalho com o Dalai Lama, onde ele mostraria que o bom humor e a oração era capaz de influenciar esses genes. Não altera a sequência do DNA, mas liga e desliga genes benéficos à saúde. Então isso são pessoas que não são místicas, que estão falando da boca para fora. São pessoas candidatas a prêmio Nobel que estão falando isso. Né? Então isso você encontra amplamente na literatura médica. Né? Então se você quiser encontrar essas literaturas, você vai achar. Basta você perceber a importância disso e se isso é importante para você ou não. Né? Então esse ato de perdoar, ele tem essa capacidade de alterar o nosso destino orgânico, inclusive. Né? E também psiquiátrico, né? A mágoa também tem íntima relação com esquizofrenia, com distúrbio bipolar do humor. Né? É muito mais comum surtos esquizofrênicos em pessoas que guardam mágoa. Isso também está comprovado. Enfim. Né? Tá vendo, né? Aquele que não tinha assunto. E pelo que a gente conversou antes, eu nem falei algumas coisas. Não, você não falou nada do que a gente falou. Nada do que a gente combinou. Mas assim, você viu que não tem jeito, né? A gente vai ter que ter mais uma. Nós vamos fazer a segunda parte, que a gente vai juntar com o Arthur na segunda parte. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você já ouviu falar de uma história dos 2 monges budistas conversando na beira de um rio quando eles voltaram do trabalho? Essa história é muito interessante. 2 monges budistas fizeram o que eles tinham que fazer no vilarejo e voltaram. E eles eram proibidos de conversar com mulheres e olhar para mulheres, era uma proibição. E aí eu escutei isso de uma indiana muito bacana. Aí um fala assim, eles chegam na beira do rio e tem uma mulher chorando. E ela chorando muito, aí um deles falou assim,
que está acontecendo? Ela assim, meu filho está do outro lado, eu estou voltando, o rio subiu e eu não posso voltar, ele vai passar a noite chorando. Ele não titubeou, carregou a mulher e atravessou ela no rio. E continuou o serviço, o caminho, de volta para o lugar deles. Aí o outro monge, irritado, e não falava. Aí passou um tempo, ele falou assim, sabe o que você fez? A gente é proibido de falar com uma mulher, de olhar para uma mulher, você olhou. A gente é proibido de falar com uma mulher, você falou. Você carregou essa mulher. Aí ele ficou assim, mas já tem meia hora que eu deixei ela lá, você está carregando ela até agora. Você conhecia essa história? Não conhecia. O tanto que é linda essa história, porque assim, larga, liberta, faz sua parte e deixa. E essa história me fez lembrar de uma história. Vamos lá, Cristiano. A gente vai terminar, Cristiano. Na verdade é uma história de uma... Eu não lembro o nome de quem é, se ela é uma médica paliativista ou se ela é uma psicóloga, até peço desculpas por não lembrar a autoria, que é essa história da travessia do rio, né? Que ela conta essa história para exemplificar a importância da espiritualidade no contato do médico com o paciente. Então, um paciente chega com uma doença muito grave e a missão do médico é fazer com que ele atravesse para o outro lado do rio, de maneira tranquila e segura, né? Numa metáfora, né? A gente pode até falar uma parábola, né? Mas o médico não pode atravessar o rio para o paciente. A missão do paciente é atravessar o rio, né, num simbolismo de que a travessia do rio é a vida. É a vida. É a vida, né? Mas o médico ele tem um conhecimento específico que o paciente não tem. Então ele sabe, por exemplo, qual época do ano o rio está mais cheio, qual lugar o rio é mais profundo, quando as correntezas são mais rigorosas. Então ele pode avisar para o paciente, orientar o paciente que ele deve atravessar o rio dessa forma, passando por aqui que tem um banco de areia que vai dar pé. Se o paciente começar a se afogar, ele pode dar a mão, mas atravessar o rio é uma missão exclusiva do paciente, né? Então, por isso que a importância do terapeuta, do médico, do profissional de saúde, despertar no paciente essa necessidade de atravessar o rio de maneira segura e feliz. Acho que faz parte do conceito de saúde, né? O conceito de saúde é muito maior do que um conceito de saúde orgânica, né? De doença física no corpo. Então cabe ao médico orientar o paciente a atravessar o rio da maneira mais calma, mais segura, para que ele chegue do outro lado, né? E aí todo mundo já entendeu o que é o outro lado, né? Com a certeza de que ele fez uma boa travessia, de que valeu a pena a travessia, né? De que ele deixou alguma coisa importante aqui. Então essa história do monge que você me contou me fez lembrar dessa história que eu acho que tem tudo a ver com a espiritualidade na prática médica. E valeu a pena a travessia para vir aqui na árvore? Valeu demais, né? Eu achei a árvore linda, né? A gente já vê ela de longe, né? Acho que as pessoas não estão vendo aqui, mas tem um lago lindo ali, né? Eu acho que aqui nesse lugar a gente se conecta muito, a gente tem um acesso ao céu, né? Como eu falei. Eu acho que o céu nos traz essa ideia de espiritualidade. Eu tenho essa convicção, né, de que a astronomia e a espiritualidade têm uma relação muito grande. E olhar para o céu aqui nesse lugar valeu muito a pena. Eu te agradeço, né, por ter me convidado. Né? Não sabia nem o que eu ia falar, se eu tinha algo a acrescentar. Mas fico muito feliz de estar aqui e muito grato por você ter me convidado. Eu vou fazer a última pergunta. Você me contou que na abertura do Congresso de Medicina Mundial Espírita, em 2015, que você foi presidente, se não me engano, você falou que você era um Vicente outra pessoa. Outra pessoa depois da árvore ou não? É porque o meu sobrenome é Pessoa, Vicente Pessoa, né? E como o Congresso deu muito trabalho, né? Eu falei que depois desse Congresso meu nome ia ser Vicente Outra Pessoa, né? Mas eu acho que esse momento aqui contribui para essa transformação, para a gente cada vez se transformando em outras pessoas melhores do que quando a gente chegou. E eu fiquei te vendo aqui quando você jogava tênis, que você tinha o cabelo comprido assim, aquele menino, e hoje eu tô te vendo aqui um homem de bem, com uma energia muito boa e que eu quero conversar muito ainda, porque essas loucuras que você gosta de conversar eu também adoro. Elas melhoram o meu sistema imune, tá bom? Então, isso aqui é um sinal de agradecimento que você esteve aqui para você guardar o seu coração, que leve essa energia da árvore para sua casa. E a gente não vai parar por aqui. Gente, nós ficamos bonitos na foto. Nós vamos começar numa segunda parte, viu, gente? Vai ter uma segunda parte. Obrigado. Ficamos bonitos mesmo. Né? Obrigada demais. Obrigado, Foi valeu ótimo. a pena.